acho que no microfone, né? Então, não vamos ver. Outro dia com a classe, a outra classe ali, lá em agosto, não sei quando, eu vou terminar, tá? Hoje não vai dar para ver, senão me sobra mais ou menos 30 segundos para cada slide. Positivo. Bom, alguém pode apagar essas luzes? Nós vamos falar várias coisas. Assim, Jeremias tem um problema. Está aí o Wesley vai fazer para os jovens o mesmo assunto. Jeremias tem um problema sério de cronologia. Ele não foi escrito como está na nossa Bíblia. Já começa com heresia. Não. É que o arranjo dos capítulos não está batendo. Na língua, na Bíblia hebraica, depois, acho que do 21 passa para o 45, uma coisa assim. E também não está em ordem cronológica mesmo. Isso não é o único livro da Bíblia que não está em ordem certinha. Para completar aqui, alguns slides, eu não entendo nada. É o Yuri que preparou tudo aqui, quase, porque eu não sei. Eles estão completamente fora de ordem, começar do primeiro. Então, alguns a gente só vai pular porque está fora de ordem. A coisa aconteceu lá no cativeiro e às vezes a gente coloca antes. Vamos lá, irmão. Começando. Bom, o que acontece? O contexto do livro, o pastor já começou aqui, né? O contexto do livro é o cativeiro da Babilônia, o livro inteiro praticamente. Os jovens... os jovens estão aqui, o mesmo assunto com Wesley, tá bom? Certo? O mesmo assunto. Então, a queda de Samaria significa o reino que ficava ao norte e que havia em 720, nós vamos voltar ao 722, já foi para cativeiro. E Jeremias está falando, se vocês não se endireitar, vocês também vão. Agora, só que eles foram para Assíria e vocês para Babilônia. Isso aconteceu uns 120, 130 anos depois. Seguindo. Seguindo, irmão. Seguinte. Bom, o outro. Jeremias nasceu provavelmente é quase certo, mas não é certo. Quase certeza, mas não certeza. Provavelmente na região de Anatote, tribo de Benjamim, era da classe sacerdotal, embora parece que não exerceu esse ofício propriamente dito. Seguindo. Lealdade e obediência à aliança eram fundamentais. Então, esses profetas e os pequenos também falavam muito da nova aliança. Nova aliança. Nova aliança. Provavelmente a antiga aliança, bom, ela começa lá em Gênesis 12 com Abraão, mas ela, para o povo de Israel, era mais seguida a de Deuteronômio, não os 5 livros, porque mais tarde eles se concentraram, me parece, em Deuteronômio, que na verdade significa a segunda lei, a repetição da lei. Seguindo. O rito da circuncisão. Bom, o que acontece? Jesus enfrentou, e a igreja primitiva também, o mesmo assunto, judaizantes. Então Jeremias dizia que o rito da circuncisão era uma mera formalidade física, né? Sem uma genuína circuncisão do coração. Lá vai para a nova aliança, já lá no Novo Testamento. Seguindo. Futuramente, a velha, a antiga aliança seria substituída pela nova, onde para se aproximar a Deus a questão era individual e não grupal como na antiga. Essa, irmãos, é uma diferença fatal. No Velho Testamento, não era todo mundo que se chegava a Deus. Naquele maravilhoso templo, que acabamos de ver aí, ele era uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava com sangue no Santo dos Santos para representar o povo. E o profeta falava em nome de Deus. Já em Ezequiel, vocês vão ver com o irmão Cerqueira,
a coisa passa a ser individual. A conversão nossa é individual e não coletiva. Seguindo, queda de Jerusalém. Os estudos atuais desses que se pesquisam, eles agora começam já a colocar meses, não só anos, mas ainda há divergências. Irmãos, de 125 a 135 anos se passaram entre o cativeiro de Jerusalém, o cativeiro do norte, Israel, e o cativeiro do sul. Um era a Síria, não Síria, mas a Síria, Sargão II, vocês vão ver, e o outro era Judá no sul, Judá e Jerusalém. Irmãos, o tempo é pouco, mas se alguém quiser fazer uma pergunta, aqui é uma classe. Então, eu gosto muito quando as pessoas do auditório falam, gosto mesmo, só que tem que ser conciso, rápido. Seguindo, a Jerusalém, após restaurada, após a lição do amargo exílio, isso é depois do cativeiro da Babilônia, receberia o nome de Senhor Justiça Nossa. A Jerusalém não seria mais chamada Jerusalém. Aí é uma coisa já futura, messiânica, e daqui a pouco vocês vão ver que os teólogos começam cada um puxando para o seu lado, dizendo que se isso era no milênio, se milênio não existe, se milênio é literal, mas de qualquer jeito o nome da cidade seria mudada de Jerusalém, a cidade da paz, né, para o Senhor Justiça Nossa. Seguinte. O livro da profecia de Jeremias não está em ordem cronológica, como chegou em nossas Bíblias, já expliquei. Seguindo. Para frente, Brasil. Na parte final da profecia, final mesmo seria o 52, mas aqui até o 50. Constam profecias contra as nações gentias assim relacionadas. Seguindo. Egito, desde o cativeiro da Babilônia, os faraós, os países mais antigos do mundo, ao lado da Índia, da China, né? Egito, Filístia, depois nós vamos ver um resumo rápido de cada um. Moabe, Amon, Edom, Damasco. Lembra das cidades-estado gregas? Se usava mais o nome da cidade do que o próprio país. Damasco até hoje capital da Síria. Parece que com Jerusalém e Jericó são as 3 cidades mais antigas do mundo que ainda existem hoje. Quedar e Azor, nome lá dos árabes, me parece. Elão e Babilônia. Seguinte. A Filístia, faixa de Gaza, a briga de Israel hoje. Tá? A Filístia, os judeus, os filisteus eram descendentes de Cão. Não é que eles eram cachorrinhos, né, descendentes de Cão. Não. O filho amaldiçoado de Noé. Aqui entra uma questão delicada para os estudiosos, né? Será que os filhos dele também eram amaldiçoados? E tem um monte de teorias sobre isso, viu? Não cabe aqui. Moabe, descendente de Noé, com sua filha, um caso de incesto. Claro, lá na época de Sodoma e Gomorra. Não, aliás, peraí. Moabe, descendente de Noé. Não é Noé, gente. É Ló. Está errado aqui, desculpe, viu? Por favor, me corrijam quando você percebe, viu? Fica de pé, levanta as 2 mãos, tá? Então, eu vou alterar depois. Com sua filha mais velha, de onde procederia o rei de Balaque, aquele da mula de Balaão que conversou. 2 animais conversaram no Velho Testamento. Além da mula de Balaão, qual é o outro? E agora? A serpente lá do jardim do Éden, né? Procede o rei Balaque, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Na verdade, ele acabou abençoando. O seguinte. Amon, também descendente não de Noé, mas de Ló, com sua filha agora a mais nova. Que caso tremendo é o Velho Testamento, irmãos. É um caso de incesto
Porque a sociedade aceitava, é difícil entender. Isso aí não é a nossa questão discutir isso. Deixa para os grandes. Tinham por Deus, um dos deuses tinha o Moloque, o qual oferecia crianças vivas, esquentadas, as mãos estendidas, punham fogo debaixo, e elas assassinavam essas crianças em oferta para Deus. Alguém me falou essa semana uma coisa tão horripilante, aqui a menos de 50 quilômetros daqui, na Serra da Cantareira. Olha, você parece que concordando. Tem sacrifício de criança. Magia negra chamada, não sei, aqui nessa mata aqui, ó. Não é o nosso assunto. Bom, seguindo. Edom, esse era o nome da terra que foi habitada pelo irmão de Jacó, Esaú. Damasco, capital da Síria, até hoje está terrível. Damasco está um monte de ruína, viu, irmãos? Elão, um povo extremamente antigo, é citado bem no comecinho de Gênesis, né? Elão, um povo extremamente antigo desde o começo do mundo, provavelmente desde o começo do mundo. Depois se tornou uma das cidades da Medo-Pérsia, né? Aquela história de a capital já representa o próprio país. Seguinte. Babilônia, essa desde até Apocalipse, né? Babilônia é o assunto maior e mais extenso da profecia, inclusive nos episódios da profecia de Daniel, que o Tirso vai explicar para nós depois. Seguinte. Jeremias, ele falou que ele não queria aquilo que Deus queria para ele, né? Eu sou um coitado, aliás, ele era muito sensível, profeta chorão e tal, e ele falou que ele não passava de uma criança, missão que o Senhor estava lhe confiando, né? Muita relutância. Manda outro, igual o Moisés falou. Seguinte. Tudo que estava corrupto na nação tinha que ser arrancado e derribado. Logo no primeiro capítulo, ele fala das coisas que Jeremias foi destinado a anunciar ao povo. A grande maioria era uma destruição, era uma implosão, tá? Arrancar, quebrar, jogar, era assim que ficou Jerusalém. Seguinte. Lá em 1:10, veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos olha só o que ia acontecer se se Judá não se convertesse, e não se converteu mesmo, e acabou acontecendo isso, arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, e depois lá no finzinho edificar e plantar. Irmãos, tem que tirar o antigo. Você quer reformar a sua casa? Os pedreiros geralmente não aceitam o que a gente pede, ele quer fazer do jeito dele. Desculpa se tem algum pedreiro aqui. Então ele fala, não, tem que quebrar para fazer de novo, né? Quebra, molda, usa, não é isso que a gente canta? Tá, seguindo. Não tenha medo, pois estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Ainda lá no começo, quando está sendo comissionado. Irmãos, não temas. Essa é uma das frases. Vocês lembram alguma frase na Bíblia que aparece também mais ou menos assim? Não temas. Aonde? Josué, não temas, nem te espante, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Seguindo. Soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Versão de Almeida fala, porque eu ainda não passo de uma criança. Seguindo, por favor. Aí começa, logo no início, Deus faz uma pergunta. Qual é o livro que tem mais pergunta na Bíblia, hein? Que tudo é feito na base de ponto de interrogação. Jó, pode olhar lá, vê quanto, você que tem a internet, vê quanto é o livro inteirinho, e no fim Deus responde também com interrogação, lá no capítulo 40, 42, né? Aí
uma vara de amendoeira, é isso que eu vejo. Então, isso já é para os universitários, né? Dizem que essa amendoeira é a primeira árvore a florescer na Palestina. Então, Deus estava querendo dizer, olha, não vai demorar, primeiro, vai acontecer, tá? Seguindo. Depois, a segunda vez. E agora, o que você está vendo? Eu estou vendo uma panela fervente, cuja banda se inclina para o norte. Irmãos, várias vezes na Bíblia aparece a palavra que o dano, a destruição viria do norte. E também aí tem um excesso de informações dizendo que o norte é a Rússia ia demorar o mundo, a Rússia é o anticristo. E não foi nada disso. Cuidado com as precipitações de informação. O Isaltino sempre fala assim, quando ele escrevia, morreu recentemente. Tem muita gente lendo na Bíblia o que não consta nela. Então, é do norte. Mas no caso, a Síria tal, e outras nações lá eram do norte mesmo, viu? Sobre todos os habitantes da terra. Seguindo. Contrastando com sua apostasia atual, isso é da época de Jeremias, Israel, um dia lá atrás, um dia lá no passado, confiava em Deus quando era sua noiva. Irmãos, o livro de Oséias é muito parecido, que Deus usa Israel como sua esposa, como sua noiva, usando a figura do casamento, viu? Paulo também usa as figuras do casamento. Então, um dia vocês foram, por que vocês se desviaram agora? A diferença é que Jeremias foi proibido de casar e Oséias foi obrigado a casar com quem ele não queria, né? Aliás, Jeremias tem muito a ver com Oséias. Seguindo. 4 classes de líderes são responsabilizados pela nação de Israel indo para bancarrota. Vejam que são tudo na base da religião. Vocês perceberam como a religião mexe com as pessoas? Qual é a divisão entre a Palestina lá? Essa noite eu estava pensando, vamos supor que apareça lá um cara lá e fala, olha, a única maneira de juntar Israel com os egípcios, com os palestinos, é acabar com a religião dos dois. Você vai ver como os dois vão se entender. Nunca vai acabar, a religião está na base. Vamos ver quem são as figuras? Sacerdotes. Foram eles que crucificam, falaram para crucificar Jesus, né? Sacerdotes, pastores, segundo alguns que eu li lá, ele não é esse pastor tipo Novo Testamento, pastor de igreja, mas é governante secular, pastoreando a nação, seria mais ou menos assim. Profetas, Jeremias mesmo era o profeta, era o verdadeiro, né? Os outros, né, eram paralelos, similares, né, essas coisas aí. Os que tratavam da lei, sacerdotes e levitas, todos esses têm a ver com a religião, governo, queriam destruir Judá mesmo. Seguindo. Infidelidade, existe essa palavra? De Israel. Israel é infiel. Desculpa da gramática. Dizem que o português é a gramática mais difícil do mundo, eu não sei. Jeremias pensa na grande ameaça que os assírios, não é sírios, é assírios, né, foram à sobrevivência da nação. Não dá para ler as referências, provocando inclusive a queda do reino do norte há 100 e pouquinhos anos atrás, e eles também seguiram o mesmo caminho. Seguindo. A queda do reino de Israel do norte se deu em 722, sob um governante chamado Sargão II. Esse aí aparece até na história geral, né? Israel estava em uma desolação, uma advertência ao que aconteceria a Judá sob Nabucodonosor da Babilônia. E aconteceu mesmo. Seguindo. Deus julgava Israel através de outras nações e também da natureza, praga. Sempre na Bíblia, desde lá Deuteronômio, bênçãos e maldições lá de Moisés, havia a parte dos inimigos das nações e havia pragas,
secas e fome. Essas eram as pestes, como eles morreriam, né? Ou vai para o cativeiro, ou morre pela espada, ou morre de doença, praga, peste. Seguinte. Deus não pode ser culpado pelos sofrimentos da nação, porque estes são consequência da desobediência intencional, diz lá um comentarista. Isto é, alguém pode falar, Deus não podia ter feito isso com o povo escolhido, Abraão, Jacó, Isaac e tal, porque era uma injustiça. Só que a desobediência era voluntária. Eles desobedeceram porque eles quiseram. Então, por que eles iriam no cativeiro? Por causa que eles escolheram. O profeta falou, você não obedeceu. Seguinte, se alguém quiser fazer pergunta, faça agora, hein, gente? Judá estava apaixonado pelo culto cananita, diz um comentarista. E é verdade. Olha, eles tinham um prazer tremendo. Eles não podiam ver uma estátua sem adorar. Eles queriam idolatria. Era o pior pecado do Velho Testamento, era a idolatria, e foi o motivo da destruição dele. Eles só foram curados depois do cativeiro. Até hoje, nunca mais. Até hoje, o jeito está esbagaçado Israel aí, ele não tem mais idolatria. Tá? Ele é monoteísta, né? Cananita, eram deuses que não acabavam mais. Seguindo. Deus advertia a nação através do profeta Jeremias a se entregar. Essa parte é difícil, viu? A se entregar a Nabucodonosor enquanto ainda houvesse tempo. Irmãos, era uma traição das piores. Os traidores, desde a Segunda Guerra Mundial e antes, eram enforcados. Os outros eram fuzilados. Eles eram enforcados, porque era a pior coisa que tinha, era uma pessoa trair. Você lembra como é que chama esse, que dedurou que os Estados Unidos estão fazendo espionagem contra a Rússia? Alguém lembra o nome dele? Eu não me lembro agora. Não é Snowden, né? Outro, não sei. Então, é um traidor, né? Então, o que acontece? Vocês têm que se entregar ao inimigo, tá? Vocês têm que se entregar. Se o Paraguai, a Bolívia, a Venezuela quer invadir o Brasil, vocês têm que ir na frente, levantar as duas mãos e se entregar. Senão vocês vão cair na mão deles. Ora, isso era insuportável. Então apareceram falsos profetas dizendo nada disso. Nada disso. Isso aí é uma alta traição. E quando eles viram que já estavam cercados por Nabucodonosor durante 1 ano e meio, 2 ali, aí eles viram que era meio verdade o que Jeremias falava. Eles falavam, não, sabe? Jeremias falava, vai durar quantos anos o cativeiro? Quantos? 70. Aí os falsos profetas falaram que ia durar quanto? 2 anos. Aqui 2 anos vai voltar tudo ao normal, vai coisa nenhuma. Vamos lá, gente. Seguindo. Naturalmente o povo levava Jeremias como traidor, queria matá-lo. Seguindo. Ainda havia tempo para Judá, e pouco tempo, se arrepender e ser curado. Mas o rei Zedequias teimosamente resistiu e resolveu se rebelar contra Nabucodonosor, mesmo ali já cercado. Nabucodonosor, após uma rápida retirada dos arredores de Jerusalém, essa retirada é porque houve uma tentativa do Egito proteger Israel, e Nabucodonosor, muito vivo, né? Ele falou, para que eu vou perder soldado? Vamos embora, deixa o Egito, ele não vai conseguir nada. Depois, Deus falou assim, através de Jeremias, não é Nabucodonosor que vai voltar. Eu que vou mandar ele voltar para cercar e dominar Judá. Nabucodonosor, após uma rápida retirada dos arredores de Jerusalém, volta agora com força total, cerca a cidade de Jerusalém por 2 anos. Eles fizeram, igual os alemães fizeram com Stalingrado, é isso? São Petersburgo agora. Leningrado. Eles cercaram Leningrado por 900 dias. 900 dias dá quase quanto? 3 anos?
Olha, para que eu vou perder soldado? Eu vou cercar e eles vão morrer de fome. Essa era a estratégia. Não era dos nazistas, não. Era milhares de anos antes se fazia. O cercar, depois de 1 ano e meio, 2, eles foram obrigados a quebrar os muros de Jerusalém, fugir de noite, e foram alguns, o próprio rei capturado, porque eles estavam morrendo de fome. Irmãos, uma cidade, a cidade de Samaria, quando passou por essa, a coisa era tão dramática, a coisa era tão feia, que uma cabeça de jumento, eles comiam até excremento de pombas, que era vendido a um alto preço, para não morrer de fome, né? Então, a pessoa com fome, ela se entrega. E Jeremias ainda falou, mesmo a cidade cercada: se vocês se entregarem agora, última chance, vocês vão ser levados para a Babilônia, mas vocês vão escapar da morte. Senão vocês vão ver. Aqueles que contra o rei e tudo se entregaram, hand off, né? Levantaram as mãos e se entregaram. Eles foram poupados. E os outros foram mortos, lógico. Seguindo. Os quais quer dizer, pessoas que fugiram, fizeram um buraco na parede à noite, né? E debandaram para todos os lados. Ó que rei, o rei disse que é o pai da nação, né? O tsar da Rússia era chamado o grande pai, o grande paizão da Rússia. Acabou com ela, né? Esse era o grande pai, né? Então era o grande pai. Zedequias largou, fugiu, os soldados também debandaram e largaram ele sozinho. Babilônia pegou ele, e vocês vão ver daqui a pouco o que aconteceu com Zedequias, né? Teimoso, cruel, rebelde, desobediente a Deus. Seguinte. Oração. O exército caldeu captura o rei Zedequias, já fugido, correndo lá pelos campos, né? Amarra-o e leva-o para Ribla. Essa Ribla é um lugar que o Nabucodonosor levava as pessoas antes de introduzir elas propriamente na Babilônia, ali perto do Egito ali. E depois de matar seus filhos, na sua frente, você tem 8 filhos? Vai, vamos matar um por um e você fica com os olhos abertos. Isso acontecia na tortura, inclusive comunista, né? Se alguém, desculpa, mas se alguém é simpático ao comunismo, saiba disso, viu? Fecha o parênteses. Na sua frente, fura os olhos de Zedequias, põe algemas, despacha-o para a Babilônia propriamente dita. Vai morrer lá. Por quê? Porque ele não ouviu Jeremias. Se entrega, se entrega, se entrega. Não. Ainda na última hora falou: eu vou apelar para o Egito. Então o profeta falou: não adianta o Egito, né? Vocês nem fugir, nem apelar, porque de lá mesmo que eu vou castigar vocês, lá no Egito mesmo. Tem que se entregar para Nabucodonosor. Seguinte. Os comandantes militares da Babilônia fazem a festa com Jerusalém, destroem e queimam. Lembra que Jeremias 1:10, lá, estou te mandando você anunciar a destruição e tal. Destroem e queimam o templo, aquele templo de... Como é que é, irmãos? Quem pesquisou aí, fala o tamanho do templo, qual era? 27,5, acho, por 13 por 9. Então, mas esse era o templo, porque a área do templo era enorme lá, né? Não era só isso. Destroem, queimam o templo, mas antes roubam tudo que se pode levar. Alguma coisa eles quebraram do templo e não conseguiram carregar. Diz o ditado lá que vergonha é... Como é que é? Roubar e não poder carregar, né? Depois derrubaram o muro. Mas para que derrubar? Olha, é exatamente o que o Estado Islâmico está fazendo. Para que derrubar? Toma conta do país e usa. Os comunistas fizeram isso. Lá em Moscou e em outros lugares, na Polônia, eles não destruíram os templos grandes e tal. Eles punham, inclusive, lá dentro a cavalaria do exército, lá, tal. Algum templo
transformaram em Clube da Juventude Comunista. Eles não destruíram, não. Agora o Estado Islâmico quer destruir, para não sobrar nada. Eles queriam acabar a honra americana destruindo as torres gêmeas lá, né? Serão reedificados sobre Esdras e Neemias, lembra? Aí já é outra história, a história do pós-exílio, que muda muita coisa, porque a nação já era, viu? Seguindo. Houve várias levas, não está claro na Bíblia sobre essas levas, quantos eram exatamente em cada uma delas. Algumas só de líderes, os mais habilitados. Por exemplo, né, o professor ali vai falar sobre Daniel e seus companheiros, a chamada nata da sociedade, certo? Tem países que só aceitam imigrantes se ele tiver formado em alta tecnologia, né? Senão não aceita como imigrante, né? Algumas centenas, por exemplo, em último capítulo lá, 52 foram levados 3.023, aí eles falam o exato número. Depois 597 a segunda leva, 832, na terceira 745. Depois houve outras levas, numa delas foram 10.000 cativos. Alguns acham que nem todos voltaram do exílio, preferiam. O judeu sempre é assim, aonde ele vai ele fica rico, né? Então o que acontece? Eles não voltaram, né? Depois de Esdras e Neemias, ficaram por lá mesmo. A cidade de Odessa, na Ucrânia, antiga União Soviética, é a cidade totalmente dominada pelos judeus, inclusive na época do comunismo. Eles driblavam o comunismo de uma maneira espetacular. É uma história à parte, né? Então, aonde o judeu estava, ele ficava rico, né? Se você vê judeu operário, eu nunca vi judeu operário trabalhando com picareta. Não tem, né? Eles se unem lá, bom, é outra história isso aí. Lembrar sempre que a justiça divina está por trás do julgamento divino. Deus é um Deus de justiça. A cidade de Jerusalém ia ser a cidade da justiça. A punição selvagem é uma recompensa justa para a maldade de Judá. Essa questão de matança no Velho Testamento é dramática, viu? É difícil estudar o assunto, viu? Saiu um livro recentemente, não sei se alguém já leu esse livro, Quando Deus Mandou Matar. Vocês leram esse livrinho? Um livro pequeno. Quando Deus mandou matar. Aí vem até aquela história da guerra justa, a ética cristã, né? A questão da se existe ou não a guerra chamada justa. Seguindo. Ficaram na terra de Israel só alguns poucos. Na verdade, se você ler com detalhe, eles não eram tão poucos assim. Muitos pobres, miseráveis mesmo, além de alguns líderes e uma certa segurança, alguns soldados lá. Provavelmente estes pobres eram os que foram escravizados pelos ricos judeus, ricaços foram eles mesmo que agora escravos na Babilônia e suas casas de cedro. O modelo da época era, se você é rico, tem que construir em cedro. Quem foi o exemplo? Salomão. O cedro, o palácio dele, da sua mulher preferida, 700 lá, que era filha de Faraó, tudo era palácio de cedro. Só que cedro é madeira queima, e Nabucodonosor pôs fogo. E suas casas de cedro foram queimadas pelo exército da Babilônia. Seguinte, deixa eu ver que oração. Ficaram... É útil observar, ao que tudo indica, que além desses miseráveis pobres, ainda ficaram alguns israelitas e até líderes que parece não eram tão poucos. Na outra parecia poucos, aqui já não eram tão poucos, que continuaram se opondo à Babilônia, salvo alguns pouquinhos que não. Eles continuaram e foram sendo levados, mortos. Seguindo. Nabucodonosor nomeia um judeu, Gedalias, para governar como líder deles. Por quê? Porque você vê como as nações antigas,
Roma também tinha certa estratégia nisso, colocar um deles, porque ele conhece o povo, ele sabe o que produz, inclusive para efeito de imposto e tal. Gedalias foi escolhido, e Babilônia chegou para Jeremias, porque ele era traidor, então ele era bem aceito pelo Nabucodonosor. Falou: olha, sabe de uma coisa? O que você quer, Jeremias? Eu vou te proteger, te dar uma pensão vitalícia e tal. Se você quiser, venha morar na Babilônia, você é bem-vindo. Ou, se você quiser, preferir, fica na Palestina. Qual dos dois ele escolheu? Hein? Ficar na Palestina. Só que coitado desse Gedalias, escolhido pelo Nabucodonosor, ele foi assassinado logo depois, por causa que ele era pró-Babilônia. Era pró... nós somos invadidos aqui, né? Então, o camarada colocou como é que chama esses que são colocados pelos inimigos? Então, você vai morrer, morreu. E Jeremias foi obrigado depois de ser levado ao Egito, vocês vão ver isso. Gedalias, então, depois nomeado biônico, né, pelo Nabucodonosor. Gedalias, e depois do medo, porque eles mataram o representante da Babilônia, fogem ao Egito, arrastando consigo ao profeta Jeremias, do qual não se tem mais notícias até a sua morte. Seguindo, 130, esse negócio de números, irmão, nunca é muito confiável, viu? Isso depende de várias coisas. Por exemplo, se o rei começou de governar em janeiro ou dezembro, aquele ano, em alguns casos é contado, nos outros é desprezado. Sempre pode dar um ano de diferença por causa disso. Bom, mais ou menos, 135 anos aproximadamente, ou um pouco mais de um século, Judá também caiu na mão dos babilônios. Seguindo, mesmo os mais pobres em Israel, aqueles que Amós, né? Amós foi violento contra esses ricaços aí, porque eles escravizavam os judeus, mesmo lá nos 7 anos, no jubileu, que tinha que liberar os escravos, eles parece que não o faziam. Deveriam conhecer e cumprir a lei antiga da aliança. Então, a Igreja Católica, nos anos 70, mais ou menos, ela falou, mandou colocar nos carros, em todo lugar: nossa opção é os pobres. Nossa opção são os pobres. Aí eles viram que os pobres não trazem dinheiro para a igreja, coisa nenhuma. Então começaram a falar: nossa opção são também os ricos. Os pobres, também os ricos. Então esses pobres, eles sabiam da lei, cada 7 anos devia ser lida toda ela e tal, mas eles também se afastaram. Eles também eram culpados, viu? Ezequiel vai falar, né? E outros, a culpa é individual. Vai chegar um tempo que não é mais a nação e nem os pais que comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. A culpa vai ser individual, é a nossa época agora. Seguindo. Jeremias, a certa altura, advertiu as pessoas comuns, não só ao rei teimoso, para fugir de Jerusalém a fim de escapar à destruição de Nabucodonosor. Está um pouquinho fora de ordem. Então, gente, última chance. Lá no aeroporto, não tem lá, de vez em quando, eles não falam última chamada. E algum desesperado correndo, e o avião não espera não, viu? Fechou a porta, né? Fechou a porta, lá dentro é o céu e aqui é o inferno, né? Você perdeu a viagem, viu? Então, seguindo. Os que não desprezaram essa advertência do profeta tinham ainda a última chance de escapar, e escapavam. Eles tinham aquele furo, aquele buraco no muro e outras maneiras, né? Então, o que acontece? Existe até uma lei na polícia, e esse negócio de polícia vai longe.
Mas se a pessoa levantar as mãos, se entregar, a polícia não pode atirar. Vocês acham que a polícia respeita isso? Não respeita coisa nenhuma, salvo exceções, viu? Seguindo. O capítulo 7 e seguintes é chamado como discurso à porta do templo. Duras advertências ao povo. Ele vai longe, ele vai acho que até o 23 tal. É um discurso que Deus mandou fazer bem na porta do templo. Aquele templo que vocês viram as medidas dele, ou então naquele pátio ali na entrada do templo. Jeremias imaginava que as pessoas remediariam seus abusos e retornariam a Deus. Caso contrário, sua terra ficaria, como realmente ficou, desolada. Seguindo. No capítulo 7, Jeremias é proibido finalmente de interceder por Judá, por causa da persistência da idolatria do povo que agora tem que ser julgado. Chegou uma hora que foi ponto final. Mas a paciência de Deus é infinita. As pessoas muito teimosas, eu já ouvi relatos assim, de pessoas que tinham tudo para se converter, frequentavam a igreja, os pais eram crentes, e ele teimoso, chega uma hora que acabou a oportunidade. Eu não sei se em estado de coma, doutor Tirso, profundo ou não sei o quê, se a pessoa ainda tem consciência para poder se converter. Chega uma hora que acabou, a oportunidade acabou. Então, aceite logo, porque não se sabe o futuro. Então, o que acontece? Aproveite agora. Israel deveria guardar tudo o que a aliança estipulava. Essa aliança, então vem lá desde... Em ti serão benditas todas as gerações da terra. Abraão, capítulo 12. Depois parece que tem lá o pacto com Noé. Não vou destruir mais a terra. Está aí o arco-íris. E vai indo. Ela terminou com a lei. Lá, a lei. Os 10 mandamentos e tal. Segundo alguns comentários, os judeus parece que talvez antes ou principalmente depois do exílio, para eles a lei ficou restrita a Deuteronômio, ao invés de ser toda a lei. Lá em Esdras fala da leitura da lei, e que estava chovendo, e que estava frio, e todo mundo de pé lá ouvindo, e é extensa a lei, né? Então o que acontece? Talvez era mais resumida em Deuteronômio. Isso é um detalhe, viu? Seguindo. Lembrando que num resumo bem compacto, né, a antiga aliança poderia ser dita na seguinte frase, né, da seguinte maneira: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vocês serão o meu povo. O resumo da aliança é esse: eu vou ser o seu Deus e vocês vão ser meu povo. Essa frase é muito repetida no Velho Testamento. Seguindo, pecados e suas consequências terríveis, não dá para ler, está lá no capítulo 17, talvez nós vamos ler para frente um pouco. Seguindo. Que horas são? Vai ter ensaio do coro hoje ou não? Podemos avançar 1 minuto ou não? Podemos. O pecado de Judá era indestrutível, tem uma casca, isso aí é um comentarista que escreveu. Tem uma casca impermeável em redor da vida da nação. Estava gravado com instrumento de pontas de ferro e diamante. Como vocês sabem, o diamante é o metal mais duro que existe. Lá em química, se você estudou, o único material que existe que risca todos os outros, esse é o critério de dureza. Um material que risca os outros era o diamante. Ele risca todos os outros. Então o pecado de Judá era tão violento que está riscado, que está nessa casca, que ele escreve até no aço lá os seus pecados. Seguindo. Diga-se de passagem que Israel aqui agora está somente pedaço do sul. Irmãos, a Bíblia... Você tem que prestar atenção, porque ela é muito usada, a palavra Israel, como um todo, mesmo depois da divisão do reino lá, norte e sul.
Muitas vezes Israel é usado só para o norte, Samaria ali e tal, capital. E às vezes é usado como todo. Como a palavra Jacó, às vezes Efraim, é usado como a nação inteira. Então, agora somente o pedaço do sul, Judá, seria curado da idolatria após retornar do amargo exílio, porque os outros não voltaram, tá? Nunca mais apelou para a idolatria. Israel nunca mais apelou. Vocês que conhecem Jerusalém, eu não conheço, lá não tem idolatria não. Se tem, não é dos judeus, tá? Então, eles se curaram completamente da idolatria, certo? Quanto ao futuro deles, tem muita coisa aí a dizer, até demais, né? Se estamos falando sobre Israel, é um assunto mais delicado. Seguindo. Parábola da botija quebrada. Em Ezequiel, né, irmão, que fala da botija do oleiro. Olha, tal, vai no oleiro, vai. Não deu certo aquela moringa, aquele vaso. Quebra tudo, amassa e faz outra. Eu e minha família, nós chegamos a viver num lugar lá no Paraná que tinha cerâmicas e olarias. Você sabe qual a diferença entre cerâmica e olaria ou não? O que tem a ver isso com a lição? Tem sim, olha lá a botija ali. Cerâmica, pelo menos lá naquela época, era que fazia telha, mais serviço mais fino, e olaria fazia tijolo, era o serviço mais grosseiro. Mas aí ele fala assim, né? Só um minutinho. Ele fala assim, que tem que quebrar essa botija. Sabe por quê? Por exemplo, a telha, a louça, sei lá, depois que ela seca no forno, ela endurece. E aí é um processo já químico, né? E não pode nunca mais voltar a ser amassada e refeita. Depois de secar, não. Enquanto ela estiver mole, você, né, amassa e faz o que você quiser dela. Depois dela secar, não tem mais jeito. Então a botija de Judá tinha que ser quebrada mesmo. Só lembrando de 3 terroristas lá de Israel, né, terríveis, da casa de Davi, da onde viria o Messias. Olha que coisa. Tem um tal de Jeoaquim, que era filho de Joaquim. Há uma letra só de diferença. Que eram terríveis. Olha, uma hora teve que ser levado o livro da profecia de Jeremias para o rei. Aí ele estava numa boa lá, se esquentando lá na lareira dele, nas brasas. E à medida que alguém lia lá, o secretário, ele mandava cortar um pedaço e jogava no fogo, queimando a profecia de Jeremias. E mais um pedaço ele queimou todo o rolo, todo o livro, né? Então o que acontece? Depois, igual as tábuas 10 mandamentos, duplicata, segunda via. E Deus teve que ter a paciência lá de fazer a segunda via. Manassés ofereceu aos demônios, aos deuses, os filhos dele. Olha só. E Zedequias é esse que furaram os olhos e mataram os filhos na frente dele, porque ele não quis obedecer a Jeremias. Os reis mais perversos de Judá. De Israel eram a maioria. De Judá vários, mas de Israel era uma maioria. Desde Jeroboão lá. Vamos lá, seguindo. Tem que acabar. Passando. Eu vou parar daqui a pouco e depois, outro dia, eu vou pedir para a nossa classe vir aqui, inverter com essa. Eu vou acabar esses slides que são muito curiosos. Falsos profetas. Eles criam naquilo que queriam que fosse verdade. Uma coisa, os psicólogos de vez em quando falam isso. Você crê naquilo que você gostaria que fosse, mas você não é aquilo. Isso é uma ideia lá, não sei como é que chama em psicologia, falsa de você mesmo, porque você acha... Bom, tem uma doença, né, que o cara acha que ele é até o Napoleão, né? Tal, ele sai por aí pensando que é o tal. Dizem que o LSD parece que mexe com isso aí, né? Não sei. Eles criam daquilo que queriam que fosse verdade. Jesus Cristo nos advertiu em Mateus 24 que nos últimos dias surgiriam falsos
profetas enganando a muitos, né? Fala muitos em João, principalmente as cartas de João, falam do surgimento dos falsos profetas no finalzinho do século I. E vamos encerrar com o próximo, que já passou 5 minutos. Próximo e final. Os falsos profetas proclamavam um futuro de paz. Paz, paz, quando não há paz. Ao invés de proclamar a ira de Deus. Algumas religiões, é comum hoje, hein? Fala que não, o crente é negócio de positivismo, vai dar tudo certo, né? Irmãos, quantos falsos profetas estão aparecendo por aí? Fala igualzinho a cigana. Olha, vai dar tudo certo para você. Quando você pega o metrô, tem o... Como é que chama lá o horóscopo, né? Pode ver que o horóscopo, ele é bem manipulado, né? Olha, vai dar certo. A Wesley já acabou, eu também estou acabando. Vai dar certo a sua vida. Ou você... Nem vou falar, porque é cada piada que os ciganos inventam para enganar. Mas está aí, no fim, 70 anos. 70 anos de preço alto. Muito obrigado, irmãos. Eu sei que eu não dei chance para vocês responder, mas uma outra hora, pelo menos lá naquela classe, a gente se encontra para acabar. Não sei que número é esse slide, mas a gente vai chegar até o 126. Agora não dá mais tempo. Obrigado, viu? Desliga por lá, porque aqui eu não sei mexer nisso.